Professor, Estão me ouvindo? professor, só a sua imagem, ela tá meio que travando, congelando. Está congelando? Não sei se é só para mim, mas está congelando, tipo, travando a sua imagem. Tá indo Tá, bem vou devagar mesmo. retirar aqui e colocar para ver se funciona. A minha imagem está ruim mesmo, está congelando, né? Tá congelando, professor. Agora, eu não sei se quando o senhor for passar os slides, vai aparecer assim. Mas pelo menos a sua imagem está congelando. Se o senhor quiser testar e passando o slide para a gente ver. Eu passei no slide aqui, ó, mas acho que continua do mesmo jeito. Até sua voz está falhando um pouco. Está falhando? Tem hora que falha, tem hora que vem normal. Melhorou agora, pessoal? Estão me ouvindo? A voz sim, mas a imagem até a imagem melhorou um pouco. Melhorou, Deu uma sim. melhorada. Vamos começar, começar, senão a gente não consegue terminar hoje. A gente já está uns 15 minutos atrasado. Boa noite, pessoal. Nós vamos começar aqui o nosso segundo assunto da microbiologia. Na semana passada, nós terminamos a parte
primeira parte, o primeiro micro-organismo, que foram os vírus, tá? Nós vimos que eles são micro-organismos bem simples, né? Por isso eu preferi começar por eles. Então, nós vamos dos micro-organismos mais simples para o mais complexo. Então, nós começamos pelos vírus, que são bastante simples, como nós vimos. Eles são estruturalmente formados basicamente por capsídeo e material genético. E nós vimos que esse capsídeo é formado por proteínas. E alguns vírus têm algumas estruturas adjacentes, ou estruturas a mais, como os vírus encapsulados, que além do capsídeo e do material genético, vão ter uma membrana revestindo que é o envelope, por isso são chamados de vírus envelopados, tá? Então, nós conversamos sobre o que é um vírus, sobre a sua estrutura, nós vimos ultimamente a sua patogênese, nós vimos por que é que estamos estudando esse micro-organismo, porque algumas espécies elas são agentes patogênicos, elas causarão danos no hospedeiro no qual elas infectarem. Então, uma das principais características que nós vimos dos vírus é que eles são intracelulares obrigatórios. E nós conversamos da reprodução deles e vimos que, ao sair desta célula, ele pode, por exemplo, lisar a célula. E se essa célula lisada, essa célula infectada, for de um órgão importante, como nós conversamos, sistema nervoso central, fígado, coração, né, vai trazer um dano, uma repercussão para o hospedeiro, porque essas células destruídas vão levar, no decorrer do tempo, a este órgão perder a sua funcionalidade. Então, essa é uma aplicabilidade da patogênese do vírus dentro da nossa área. Nós vimos que também, paralelamente, não podemos esquecer do sistema imunológico, que ele também tem o seu papel preponderante no dano que ele vai causar para o hospedeiro. Então, nós vimos uma relação parasito-hospedeiro, e essa relação parasito-hospedeiro ela vai estar relacionada com a patogênese. O papel do micro-organismo causando dano, e nós vimos que o vírus causa dano, e o papel do sistema imunológico em contrapartida, quando se junta essas duas coisas, o dano vai ser bem maior. Tá? Então, nós terminamos falando sobre essas questões importantes dos vírus. Mostrei para vocês que tanto o sistema imunológico quanto os vírus podem causar infecções. Então, como eu falei para vocês aqui inicialmente, nós começamos do micro-organismo mais simples e vamos agora, em contrapartida, no caminho dos mais complexos. O mais complexo, eu digo complexo estruturalmente, tá? Nós vamos ver aqui, por exemplo, que as bactérias elas são mais complexas do que os vírus. Então, quando eu falo complexidade, eu falo de estrutura. Nós vamos ver que as estruturas bacterianas elas são mais complexas do que a dos vírus. Tá? Então, nós vamos começar falando aqui nas bactérias. Então, eu sempre gosto de comentar, antes de qualquer coisa, como foi que foi descoberto esses micro-organismos, já que nós estamos falando com tanta propriedade neles, né? Vou mostrar para vocês as estruturas. Eu gosto sempre de mostrar como é que esses micro-organismos foram descobertos, né? Então, eu mostrei para vocês lá no vírus, que o vírus do mosaico do tabaco foi descoberto lá, identificado inicialmente como um agente filtrável. Aqui, no caso das bactérias, elas também tiveram um processo de descoberta, né? Não é de uma hora para outra, já conversei isso com vocês, que o conhecimento científico ele se processa aos poucos, um tijolo de cada vez sendo colocado na parede. E aqui das bactérias, ocorreu lá no século XVI, onde o cientista chamado Anthony, ele era um cidadão que trabalhava com roupas, com vestuários, com tecidos. E, como hobby, ele tinha o hobby de colecionar lentes, né? Lentes de vidro. Era um dos seus hobbies que ele trabalhava. Então, por exemplo, horário do almoço, ele sentava lá embaixo de uma árvore, palhetando seu dente, tirava os restos alimentares de carne, por exemplo, e ficava observando nessas lentes. Ainda não era microscópio nessa época.
né? Começou com essas lentes. E aí ele tinha como hobby isso. No decorrer do tempo, ele foi aprimorando essas lentes, polindo essas lentes. Em um determinado momento, ele fazia isso não como cientista, como eu falei para vocês, ele era um vendedor de tecidos. Então, ele observa, por exemplo, que essas lentes elas aumentavam e ele conseguia ver estruturas. Ele pegava essas estruturas e desenhava. Por exemplo, tem dessa época aí do século XVI desenhos, por exemplo, da fibra muscular, que eram os detritos alimentares que ele tirava do dente. E ele observava diversos materiais. Então, como eu falei para você, restos alimentares, água de pântano, por exemplo, ele pegava uma gota e observava. E ele observou em determinado momento que algumas coisas se movimentavam, né? Por exemplo, nessa água de pântano ou uma água suja, ele observava que ali tinha alguma coisa que se movimentava. Só que com a descoberta dos vírus também, não sabia que aquilo era bactéria. Então, como se movimentava, ele determinou que aquilo era animáculos, né? Ele não determinou o que era, mas já era a observação de micro-organismos que estavam presentes ali naquela água lodosa que ele observava. Então, foi a primeira descrição que se tem em relação a esses micro-organismos observáveis. Tá? Lá no século XIX, Robert Koch ele já a descoberta desses micro-organismos impulsionou algumas observações, como o Robert Koch fez, por exemplo, que algumas doenças, por exemplo, de animais, podiam ser causadas por esse micro-organismo. Então, lá no século XIX, Robert Koch descobre o agente do carbúnculo e da tuberculose, né? Vendo agora que esses animáculos, esses micro-organismos, eram capazes de causar infecções, de causar doenças, como, por exemplo, o carbúnculo e a tuberculose. É lógico que, como os profissionais hoje da área de saúde fazem, ele observou, né? Normalmente em animais ele fazia essas observações. Então, eu tenho tuberculose em animais, eu tenho carbúnculo em animais. Então, ele observava aquela característica clínica e pegava a secreção que saía dessas lesões e observava no microscópio. E ele viu que lá estavam esses micro-organismos, né? Com o decorrer do tempo, ele descreve, né, que quem causa no caso da tuberculose, é o Mycobacterium tuberculose. E por isso ele ganha o Nobel de Medicina. Então vejo que o conhecimento aqui ele começa a ser construído de uma observação superficial, como os animáculos, até a determinação de que esses micro-organismos são capazes de causar infecções. Tá? Então, o microscópio da época, as lentes da época, né, foram sendo aprimoradas. Esse aqui é o exemplo do primeiro microscópio que foi utilizado. Nesse ponto aqui fica esta lente que eu falei para vocês, que foi aperfeiçoada, foi polida, né? Então, era aqui nesse pontinho que se colocava a lente, aqui nessa ponta, como se fosse de uma agulha, colocava a amostra que eu queria observar. Então, por exemplo, o fragmento do detrito alimentar. Colocava aqui e olhava como esse cidadão está olhando aqui. Tá? É lógico que hoje nós não faríamos isso, porque aqui não tem proteção nenhuma. Né? Se eu colocar aqui, por exemplo, uma amostra que tem um micro-organismo patogênico e usar desta forma como era usado na época, eu corro sério risco de me contaminar, né? Ter uma infecção. Então, eu só estou mostrando para vocês aqui como é que começou. Hoje em dia, vocês já viram que os nossos laboratórios aqui da ESAMAS são todos cheios de microscópio de campo claro, né? Lógico que esses, para a nossa atualidade, são os microscópios mais simples. Nós temos microscópios mais complexos, como eu mostrei, por exemplo, lá quando eu falei de anticorpos para vocês, que eu mostrei como é a estrutura da IgM. Aquilo é visto através de um microscópio, mas um microscópio muito mais aprimorado, que é o microscópio eletrônico. Então, o desenvolvimento, como eu tenho falado para vocês, ele começa aos poucos. Ele começou nesse simples microscópio e hoje nós temos microscópios capazes de visualizar até o átomo.
Então, para ver como o desenvolvimento disso foi importante. É lógico que, em contrapartida com o desenvolvimento de novas tecnologias, as observações são aprimoradas, o conhecimento em relação a esses seres são também extremamente melhorados. Então, eu passo a conhecer mais sobre os micro-organismos. Então, hoje, quando eu falar para vocês sobre a estrutura dos micro-organismos, sobre a morfologia, sobre parede celular, sobre membrana, isso tudo é o microscópio e outras tecnologias que propiciaram para nós conhecermos mais profundamente esse micro-organismo. O conhecimento ele continua sendo aprimorado, como eu falei para vocês. Em 1860, Louis Pasteur, considerado o pai da microbiologia, ele começa a trabalhar. Então, vejam, animáculos, depois a determinação de que esses micro-organismos são capazes de causar processos infecciosos, e eu utilizo esses conhecimentos para continuar, como fez Pasteur. Pasteur fez também observações importantes, já mais amparado no conhecimento de cientistas, né, ou de observadores anteriores, por exemplo, sobre a fermentação de micro-organismos. Então, a fermentação de micro-organismos era um problema. Hoje, nós vivemos numa época em que, por exemplo, eu compro um alimento, coloco na minha geladeira, congelo, e aí fica meses, né? Às vezes até anos, se for um freezer ou um equipamento mais potente, eu consigo conservar meus alimentos por muito tempo. Nessa época aqui, não existiam essas coisas. Então, a deterioração de alimentos era muito grande. Então, por exemplo, a aristocracia nessa época tinha, por exemplo, guardava os seus vinhos, e esse vinho, quando ia tomar, tinha se transformado em vinagre, por exemplo, né? Estavam azedos, não prestavam para ser ingeridos. Então, esse só para citar um exemplo dos problemas que aconteciam nessa época. E aí, Pasteur, na observação, mostra que, por exemplo, essa deterioração, a transformação deste alimento era feito justamente pelos micro-organismos que estavam presentes nessa bebida através de um processo chamado de fermentação. Ele faz essas observações através de experimentos simples. Para nós parece hoje simples, mas na época foi considerado uma descoberta, né? Uma montagem de uma experimentação que prove realmente que era os micro-organismos que estavam causando a deterioração daqueles alimentos. Então, ele fez um experimento simples. Ele pegou, por exemplo, uma bebida, um caldo, por exemplo, né? Nós bem sabemos que se eu esquecer a panela de comida em cima do fogão, amanhã provavelmente ela vai estar azeda. Quem que promove isso? Os micro-organismos que estão presentes ali, né? Hoje nós sabemos isso é corriqueiro para a gente, mas na época não era. Então, ele fez uma determinada experimentação. Ele pegou um caldo que, se eu deixasse a temperatura ambiente, ele iria apodrecer normalmente. E aí, o que ele faz? Ele põe num tubo chamado bico de cisne e aquece este caldo nutriente. Ele aquece e deixa algum tempo lá, né, 1 dia, 2 dias, e observa se este caldo vai apodrecer. No final, então vejam que aqui ele já sabe que os micro-organismos promovem a deterioração dos alimentos. Então, quando ele aquece, né, inicialmente, o que acontece com os micro-organismos que estão presentes nesse caldo? Eles morrem. Como está dentro desse frasco que a gente chama de bico de cisne, os micro-organismos do ambiente não tem como entrar por este bico de cisne e cair aqui no caldo para se multiplicar novamente. Então, essa experimentação mostra que quem causa deterioração é os micro-organismos. Então, ele aquece. Como o micro-organismo não tem como chegar novamente aqui, o caldo não estraga, não apodrece. Para comprovar que realmente é isso, que os micro-organismos não tiveram acesso aqui, ele faz uma segunda experimentação. Ele aquece novamente o caldo nutritivo, onde normalmente se desenvolve micro-organismos, só que agora ele faz diferente, ele remove, ele quebra esse pescoço aqui, né, desse frasco. E agora os micro-organismos podem cair do meio ambiente dentro do caldo. Aí o que acontece no final?
acontece que o caldo apodrece, os micro-organismos voltam a se multiplicar, mostrando que esses micro-organismos eles estão vindo de onde? Do ambiente, é eles que caem nos nossos alimentos, eles que são veiculados para lá para apodrecer os alimentos, né? Ele ainda faz um segundo experimento, aliás, um terceiro experimento, onde ele aquece, ele não quebra agora o pescoço aqui do frasco, mas ele entorna o caldo para que o caldo entre em contato no local onde normalmente os micro-organismos se depositariam, né? Então, quando ele entorna o caldo aqui, o micro-organismo volta e cai aqui dentro e acontece a mesma coisa aqui da deterioração de alimentos. Então, essa experimentação mostra, né, ficou muito famoso na época, realmente porque ele conseguiu demonstrar que o apodrecimento, né, a transformação do vinho lá em vinagre acontecia justamente pelos micro-organismos. É lógico que isso ele vai determinar posteriormente, né, com um estudo mais aprimorado desses micro-organismos e verificar que eles fermentam. Depois ele inventa a pasteurização. A pasteurização, hoje nós vamos no supermercado, o que que nós temos lá? Alimentos, leite pasteurizado, diversos alimentos que são pasteurizados. A pasteurização nada mais é do que eu submeter aquele produto a uma temperatura elevada e depois fazer ela cair bruscamente. Quando eu faço essa variação de temperatura brusca, o micro-organismo não resiste e morre. Se ele não morre e não está presente lá, ele não vai apodrecer o alimento. Então, esse nome, né, essa técnica foi desenvolvida por Pasteur e olha como nós utilizamos até os dias de hoje nos nossos alimentos. Ele continua estudando, não é à toa que ele é o pai da microbiologia, com a descoberta de infecção puerperal. Olha aqui a nossa área se fazendo presente novamente aqui dentro da microbiologia. Ele demonstra que a febre puerperal, que era aquela infecção que acometia as parturientes, né? Então, a mulher tinha o bebê e depois desenvolvia infecções que eram chamadas de febre puerperal. E ele consegue determinar que é um micro-organismo chamado Streptococcus que está envolvido nessa infecção, né? Nesse momento e no decorrer do tempo, é proposto medidas que previnam esta infecção. Então, por exemplo, os profissionais da área de saúde faziam um parto e com as próprias mãos, não sei nem se tinha luva na época, e já iriam para o segundo parto. Então, nem se preocupavam com essa questão, porque essa questão dos micro-organismos causarem infecção ainda não era muito bem estabelecido na época. Então, se propõe que profissionais, ao fazerem um parto, lavassem as mãos e depois fosse fazer o próximo, né? Ou que equipes separadas fizessem partos de pessoas diferentes. E com isso observou-se que houve uma grande diminuição na infecção ou febre puerperal nessa época, né? Então, vejam como isso ainda está dentro da nossa área. Em determinado momento, eu falei isso na aula prática para vocês, da importância da lavagem das mãos, né? Olha onde começou isso, lá em 1960, com Pasteur, demonstrando que realmente a veiculação de um micro-organismo de um paciente ou de um cliente para o outro que está envolvido nessa infecção. E, além de tudo, ele consegue determinar qual era o micro-organismo que causava esta infecção puerperal. Ele continua suas observações e desenvolve os protótipos de vacina que nós utilizamos hoje, né? Lógico que ele não fez isso em humanos, como eu falei para vocês. Muitas das coisas ele descobriu em animais, o carbúnculo, né? Os agentes do carbúnculo, o agente da tuberculose, né? Em animais que ele fazia essas observações. No desenvolvimento de vacina, os protótipos, ele fazia observações também em animais, como aves, por exemplo. Então, ele sabia, ele observava e via que algumas criações de aves, como galinhas, por exemplo, elas eram acometidas por infecções, que era o chamado de cólera das aves. E aí, o que ele faz? Ele pega
amostras, né, dessas fezes, onde estão provavelmente os micro-organismos, e veja que ele já tem um conhecimento bastante inovador, né, nesse momento aí, para tentar uma possibilidade. Então, ele pegava, por exemplo, amostras de fezes, né, e inoculava, né, pegava essas fezes, atenuava por aquecimento, por exemplo, e depois injetava em aves sadias. E via que essas aves sadias não eram acometidas mais por aquela infecção que era a cólera das aves, tá? Essa experimentação ele fez também com outros micro-organismos em outras situações. É por isso que eu estou falando aqui para vocês que isso é um protótipo das vacinas atuais que nós utilizamos hoje em dia, tá? Então, nós bem sabemos que ao injetar o antígeno, como nós vimos lá na imunologia, em um organismo, em um sistema saudável, este organismo ele vai desenvolver uma resposta, né? Não esqueça que ele está colocando aqui agentes atenuados, como nós vimos que são feitas algumas vacinas também atualmente com micro-organismos atenuados. Então, eu falei para vocês que o sistema imunológico ele não é exclusividade dos seres humanos, né? As plantas têm os seus elementos que são considerados imunológicos para sua defesa. Os animais têm, né? Principalmente as aves, a gente tem, inclusive o linfócito B, ele foi descoberto em aves, lá na glândula de Búrcios. A ave tem um linfócito semelhante ao nosso linfócito B. Tá? Então, ela tem um sistema imunológico também, e quando ele inoculava aqui esses micro-organismos atenuados, as aves desenvolviam uma resposta para aquele micro-organismo, e quando entrava em contato com o micro-organismo verdadeiro, não desenvolviam o processo infeccioso. Tá? Então, isso aqui é só um início para a gente ter uma ideia de como foi descoberto esses micro-organismos e de qual a importância de cada ponto que eu estou falando, desses que eu estou falando aqui para vocês, para o desenvolvimento do conhecimento que nós estamos conversando hoje aqui com vocês. Em relação agora, trazendo um pouco para os seres humanos, a gente precisa conversar em algumas coisas. Os micro-organismos, as bactérias que a gente está conversando aqui, elas são consideradas organismos ubíquos. O que são organismos ubíquos? São micro-organismos que são encontrados em diversos ambientes. Então, as bactérias elas são encontradas no ar, na água, no solo. Elas são encontradas em ambientes inóspitos. Quando eu digo ambientes inóspitos, são ambientes em que tem algum fator que não seria propício para ele se desenvolver, como temperatura, por exemplo. Mas eu tenho bactérias vivendo em temperaturas muito baixas, assim como eu tenho bactérias que vivem em temperatura muito altas, né? Então, as fossas termais, por exemplo, lá nós temos representantes desse grupo que a gente está conversando, que são as bactérias sobrevivendo nesse ambiente. Então, isso são ambientes inóspitos, só para exemplificar para vocês. E eles vivem também em outros seres vivos. Então, nós, seres humanos, como eu falei lá na aula prática para vocês, eles vivem nos nossos corpos, na superfície de pele e de mucosas, né? Não confundam quando vocês lerem na literatura que as bactérias vivem no interior do nosso corpo. Na verdade, ela vive no interior, mas vive na superfície das nossas cavidades, tá? Isso eu conversei com vocês. Órgãos mais profundos não têm a presença desses micro-organismos, né? São ambientes estéreis, como eu falei para vocês. Sistema nervoso central, sistema circulatório, rins, útero, todos esses ambientes mais internos, esses órgãos mais profundos, eles são órgãos que não têm micro-organismos, tá? Então, os animais, esses micro-organismos vivem em superfícies de pele ou superfície das nossas mucosas. Esses micro-organismos são importantes porque eles desempenham um papel essencial na manutenção da vida e equilíbrio de ecossistemas. Então, isso a gente aprende desde lá do início da nossa formação, quinta série, quarta série, quando a gente conversa sobre ecossistemas. Nós vimos que as bactérias, junto com outros micro-organismos, são excelentes decompositores de matéria orgânica, né? Então, elas decompõem as matérias, normalmente matéria orgânica, né? Então,
a laranja que você esquece, que lá na sua cesta de frutas e que apodrece, são micro-organismos que estão envolvidos naquela decomposição. Um tronco de árvore que você vê em decomposição também são os micro-organismos que estão envolvidos. E quando a gente fala em decomposição, é importante porque essa matéria ela precisa ser reciclada. Ela precisa sair de um ser vivo e entrar em outro. Então, por exemplo, o carbono, o nitrogênio de um tronco de árvore em decomposição, daqui a pouco vão estar compondo uma árvore nova, que vai germinar e vai crescer ali naquele ambiente. Então, por isso que a decomposição é importante aqui para o nosso ecossistema. São fixadores de nitrogênio, né? Então, muitas das vezes, esses micro-organismos eles vivem em simbiose com plantas, por exemplo, em raízes de plantas. E aí, quando eu digo simbiose, é porque a planta colabora oferecendo algo, né? Suporte, nutriente, e em contrapartida a bactéria oferece, por exemplo, nitrogênio, que a planta precisa em grande quantidade. Então, se eles são fixadores de nitrogênio, eles são importantes para a manutenção da vida, principalmente vida de plantas, e, consequentemente, de outros seres vivos que estão nessa cadeia alimentar, inclusive nós, seres humanos. Aqui, voltando aqui para dentro, para nós, seres humanos, né? Ele está envolvido aqui também, as bactérias, importante na síntese de alguns nutrientes, que, por exemplo, nós, seres humanos, não conseguimos sintetizar com a vitamina K e a vitamina B. Os micro-organismos que vivem lá no nosso intestino, principalmente intestino grosso, eles são responsáveis pela síntese dessas vitaminas. Então, eles vivem lá, olha lá a simbiose novamente, né? Olha lá esse compartilhamento de dois seres vivos. Nós oferecemos lá no nosso gastrointestinal ambiente para ele se desenvolver, nutriente, temperatura adequada, e, em contrapartida, ele nos oferece algumas substâncias que nós não conseguimos sintetizar, como a vitamina K e a vitamina D. Então, os micro-organismos do nosso gastrointestinal, principalmente intestino grosso, produzem essas substâncias e aí nós absorvemos e utilizamos no nosso metabolismo em geral. Além disso, eles vivem no nosso corpo, superfícies e mucosas, como eu falei para vocês, e eles estão envolvidos em competição com patógenos. Então, a entrada de um patógeno no ambiente altamente colonizado por micro-organismos não patogênicos, eles vão ser mais difíceis de se estabelecer lá. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui da nossa área. Quando a gente tem uma diarreia, seja simples ou uma diarreia severa, que a gente vai no médico ou no nutricionista, ele passa para a gente uma substância contendo micro-organismos, né? Eu não queria falar aqui o nome comercial, mas eu acho Floratil, né? Todo mundo sabe que é uma substância que contém micro-organismos que a gente ingere para ajudar a recompor a microbiota intestinal. Por quê? Porque essa microbiota intestinal reconstituída, ela vai evitar com que o patógeno que esteja causando essa diarreia seja eliminado, né? Ou não permitir com que um novo patógeno se estabeleça naquele local. Então, a microbiota que vive no nosso corpo, ela compete por espaço, por nutrientes, com qualquer outro micro-organismo que queira se estabelecer ali, inclusive com agentes patogênicos. Outra importância desses micro-organismos, das bactérias, está envolvido na produção de alimentos. Os queijos, as bebidas, todas são produzidas por esses micro-organismos, né? Tanto fungos quanto bactérias. Eles são utilizados para a produção desses alimentos. Então, aqui a gente tem, principalmente nas bebidas lácteas, a gente tem muito lactobacilos, né, que são bactérias não patogênicas que estão envolvidas na fermentação e, consequentemente, na produção dessas bebidas, na produção de queijos e outros laticínios que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. Esses micro-organismos também estão envolvidos na produção de fármacos. Nós temos muitos fármacos que vocês, como enfermeiros, irão utilizar no dia a dia de vocês, que eles vieram de micro-organismos. Então, por exemplo, um antifúngico, um dos mais potentes que nós temos na atualidade,
é a anfotericina B. A anfotericina B, ela é um produto metabólico de um determinado fungo, tá? Ela é um antifúngico, ela mata determinados fungos, tá? Então, quando eu tenho uma infecção fúngica sistêmica, por exemplo, vocês vão ver que normalmente, né, principalmente em ambiente hospitalar, pode ser administrado esse antifúngico potentíssimo e ele é advindo de um micro-organismo específico, tá? O primeiro antibiótico, por exemplo, que nós tivemos notícia, né, a penicilina, por exemplo, né, que foi descoberta ali por volta da Segunda Guerra Mundial, foi descoberta por acaso e é também produzida por um micro-organismo, por um fungo, tá? Então, eu tenho bactérias, eu tenho fungos produzindo substâncias que podem ser utilizadas como fármacos, tá? Isso atualmente a gente utiliza muitas moléculas sintetizadas, mas as moléculas sintetizadas por biologia molecular ou por qualquer outro processo, elas advêm deste conhecimento prévio, dessas moléculas produzidas naturalmente pelos micro-organismos, tá certo? Então, aqui, importantíssimo normalmente. Outro exemplo aqui dos fármacos é a insulina, por exemplo, que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Os pacientes diabéticos, para diminuir ali a presença de açúcar no sangue, ele é produzido através de biologia molecular por um micro-organismo também, né? Onde eu coloco um gene, né? Através da genética, eu coloco um gene humano dentro de uma célula de um micro-organismo. E quando esse micro-organismo se multiplicar, ele também vai sintetizar aquela proteína do gene que está inserido lá no seu material genético, produzindo assim a insulina. Depois eu purifico essas moléculas de insulina e aí eu coloco naqueles frascos que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Então, ali, dentro daquele frasco, toda vez que vocês forem utilizar, pense que ali tem uma gama de conhecimentos presente ali, de tecnologia, né? E principalmente da importância dos micro-organismos que foram essenciais para a produção dessa substância. Então, se nós olharmos para um ser humano, nós vamos ver que esses micro-organismos que eu falei para vocês, eles estão espalhados por todo o nosso corpo, né? Visto que eles estão presentes nas superfícies da pele e das nossas mucosas. Então, quais são esses locais que eu tenho presente? Eu tenho presente na boca, no esôfago, nas genitálias, né, que é a cavidade, que é a mucosa, na pele, né, a pele nós sabemos que recobre todo o nosso corpo, então em toda a região da pele aqui eu vou ter a presença de micro-organismos. Nas minhas mucosas, como gastrointestinal, por exemplo, no meu intestino, na região anal. Então nós estamos recobertos por esses micro-organismos. E esses micro-organismos eles têm várias funcionalidades, como, por exemplo, proteger o organismo no qual eles vivem, né, contra bactérias invasivas, evitando doenças. Vejam que isto acontece, mas não evita 100% das vezes, senão nós não teríamos infecções, né? Esses micro-organismos, só para a gente ter uma ideia, então, por exemplo, na pele nós temos cerca de 48, não é 48 micro-organismos, é 48 espécies, grupos de micro-organismos presentes, né? Na boca, 56, no esôfago, cerca de 43, no estômago, 25, no intestino. Olha a quantidade de micro-organismo presente no intestino, cerca de 195, né? Grupos de micro-organismos. Região vaginal, cerca de 5 micro-organismos. Então, só para a gente ter uma ideia da abundância de micro-organismos que vivem no nosso corpo, certo? Então, mostrando a descoberta desses micro-organismos, mostrando para vocês a importância deles para a sobrevivência dos seres humanos, seja na produção de fármacos, seja na agricultura, seja na produção de alimentos, nós precisamos aqui conhecer mais profundamente esses micro-organismos que são mais importantes, que são importantes para a nossa sobrevivência. Na verdade, um tempo desse, em uma aula, eu fiz uma analogia que, na verdade, nós, desde o nascer ao envelhecer,
nós estamos em contato com esses micro-organismos. Desde o acordar até ao se deitar à noite, a gente convive ou vive em função desses micro-organismos. Então, quando a gente amanhece o dia, por exemplo, o que a gente vai fazer? Tomar banho. Qual a função de tomar banho? Eliminar a grande quantidade desses micro-organismos que vivem na superfície da nossa pele. Porque senão, daqui a pouco tem um mau cheiro, né? Vou escovar os dentes. É isso que eu faço logo ao acordar. Depois, ao tomar o café da manhã, micro-organismos estão envolvidos também. Os alimentos que a gente utiliza no nosso café da manhã também são produzidos, né, por micro-organismos, que a indústria alimentícia utiliza eles. O leite, o queijo, o iogurte, né? Nossos alimentos no decorrer do dia, na nossa diversão, quando a gente vai tomar uma bebida, seja bebida alcoólica, como vinho, chopp, cerveja, tudo micro-organismo está envolvido, tá? Então, por isso que eu digo que nós vivemos em função desses micro-organismos. Esta relação entre nós e os micro-organismos, ela permanecerá até o final das nossas vidas, né? E agora aqui, como indivíduos em formação para dentro da área de enfermagem, nós também vamos colocar aqui mais um ponto da importância desses micro-organismos, né? Porque até agora nós temos falado de micro-organismos benéficos, micro-organismos que produzem alimentos, micro-organismos que nos ajudam a evitar determinadas infecções, mas aqui nós vamos olhar uma vertente um pouco diferente, que é a vertente do grupo de micro-organismos que causam processos infecciosos, né? Que nós vamos ver no nosso dia a dia. Mas nós vamos ver que eles são mais benéficos do que maléficos, e por isso nós devemos realmente conhecê-los, respeitá-los, porque a nossa vida depende muito desses micro-organismos. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a morfologia e a estrutura dessas bactérias, porque é importante eu conhecer, saber do que eu estou falando. Então, como eu falei para vocês, esses micro-organismos, eles já foram estudados, a ideia em relação a eles já está toda organizada, né? Então, hoje eu posso falar para vocês qual é a morfologia, qual é a estrutura desses micro-organismos, porque a gente já tem condições e conhecimento suficiente para falar em relação a isso. Então, a primeira coisa que nós vamos falar, então, sempre olhem agora na vertente comparativa, né? Nós já conhecemos o micro-organismo que é o vírus, agora nós vamos estudá-lo comparando aqui com as bactérias. Então, nós vimos que o vírus é simples, é um arcabouço proteico ou capsídeo que engloba material genético. As bactérias não, elas já são organismos mais complexos. Elas já possuem estruturas mais complexas. Elas já são células verdadeiras, né? Elas não precisam de uma outra célula para poder sobreviver, né? Com essa minha palavra, eu queria fazer apenas um parêntese. Tem algumas bactérias patogênicas que elas são intracelulares. Mas o que elas vão fazer dentro de uma célula? Elas não vão pegar o metabolismo da célula para sobreviver, porque, como eu falei para vocês, ela é uma célula completa. Ela sozinha consegue viver. Individualmente ou em grupo, ela consegue viver. Ela é uma célula completa. Quando o micro-organismo, quando eu digo para vocês que um fungo ou uma bactéria é intracelular, é porque ela vai dentro desta célula buscar algo. E, normalmente, algum nutriente que ela não consegue produzir ou que ela não encontra no ambiente onde ela vive. Então, por exemplo, tem uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae que causa uma infecção sexualmente transmissível chamada gonorreia. Essa bactéria, ela é intracelular, ela infecta, ela entra nas células do epitélio uretral. E o que ela vai fazer lá dentro do epitélio uretral? Vai buscar uma substância chamada folato, ferro, que ela precisa para sobreviver. Então, veja que, diferente dos vírus que entram na célula para utilizar o seu arcabouço bioquímico para se reproduzir, as bactérias, as que são intracelulares, elas vão buscar algum fator, normalmente um fator nutricional. Como eu estou dando exemplo aqui da Neisseria gonorrhoeae, que vai buscar dentro das células do epitélio uretral folato. Tá certo?
Então, agora vamos lá para conhecer um pouco da forma e o arranjo dessas bactérias. Então, basicamente, a morfologia das bactérias, elas são cocos e bacilos. A maioria delas, né? Ou são células arredondadas, como a gente vê aqui, ou elas são células bacilares, como a gente vê aqui. Então, eu digo que essas duas células, elas são células o quê? Básicas. Professor, tem outras morfologias bacterianas? Tem, e eu vou mostrar para vocês. Mas, normalmente, a maioria delas apresentam essas duas morfologias, a morfologia cocoide e a morfologia bacilar. Então, vamos começar pelos cocos. Os cocos, ele apresentam em forma oval ou esférica, como a gente vê aqui, tá? E essas células, elas se agrupam dependendo da forma como ela se divide. Então, aqui eu tenho uma célula individual, que são os cocos. E se ela fizer um plano de divisão, único plano de divisão, ó, ela vai ter duas células. Isso eu chamo de diplococos. Ó. Uma dividiu em duas. Pronto. 2 cocos, eu tenho os diplococos. Se essa célula fizer 2 planos de divisão, estou falando de divisão celular bacteriana. Normalmente é por cisparidade. Ó. Uma célula faz uma constrição e daqui a pouco eu tenho 2 células. Tá? Então, essas células, elas, aqui no caso dos cocos e dos bacilos também, elas dividem, mas elas ainda ficam aderidas, agrupadas. Isso que a gente chama de arranjo. As tétrades vão se dividir em 2 planos, ó. Então, dividiu nesse plano e dividiu nesse outro plano, formando 4 células. As sacinas vão se dividir em mais de 2 planos, formando aqui um grupo de 8 células. Os estreptococos, ó, eles fazem uma única divisão, umas divisões ó, consecutivas. Uma célula deu origem a 2, que deu origem a 4, que deu origem a 6, formando aqui ó, como se fosse um colar de pérolas. Este é o agrupamento que a gente chama de estreptococos. Alguns cocos fazem divisão em vários planos, agrupando como se fosse um cacho de uva. E isso a gente chama de estafilococos. Isso aqui é forma de curiosidade para vocês. Quem precisa dessa informação é o biomédico. Quando for olhar lá na amostra biológica, ele vai precisar saber se o que está lá na minha amostra é uma bactéria e é um fungo. E como é que ele vai saber isso? Pela morfologia. Então, se ele olhar numa amostra, ver células arredondadas, pequenas, e aí ele faz uma coloração que a gente chama de coloração de Gram, vai determinar se é Gram positiva ou Gram negativa, só com essas informações ele consegue definir que são bactérias. Ele olha para o arranjo que elas formam e este arranjo é suficiente para determinar que grupo elas pertencem, né? Que gênero, normalmente, essas bactérias pertencem. Então, por exemplo, a Diplococos, que é essa forma de arranjo aqui, ó. Então, Streptococcus pneumoniae, eles se agrupam, ó, em forma de diplococos. Staphylococcus epidermidis, ó, ele fica agrupado desta forma. A Saccina ventriculi, olha aí qual é a morfologia, qual é o arranjo, né? São cocos que se agrupam dessa forma. O Streptococcus pyogenes é um micro-organismo que se agrupa aqui nessa forma, como se fosse um colar de pérolas. E o Staphylococcus aureus formando aqui como se fosse um cacho de uva. Então, quando o biologista, o microbiologista, quando o biomédico olha e enxerga essa morfologia peculiar, ele determina que é bactéria, e ele olha para que tipo de arranjo se apresenta lá naquele momento. E pelo arranjo, ele consegue determinar pelo menos a que gênero pertence. Ó. É o gênero Staphylococcus? Ó, é o gênero Streptococcus? Olha aqui. Se for o arranjo Streptococcus, pertence ao gênero Streptococcus. Se for o arranjo Staphylococcus, vai pertencer a que gênero? Gênero Staphylococcus, ó, ou aureus ou epidermidis. A espécie, ele precisa fazer mais um teste para determinar. Tá? Este arranjo, como eu falei para vocês,
ele deve-se a como esta célula se divide. Então, esse lá é a parte teórica e essa aqui é o micro-organismo verdadeiro, né? Que eu vou mostrar para vocês numa oportunidade, né? Na nossa próxima terça-feira, nossa aula prática, né? A gente vai combinar, vai ver direitinho como é que a gente vai fazer, mas eu vou apresentar para vocês essa morfologia dos fungos e a morfologia das bactérias. Mas isso aqui já é um adiantamento do que nós vamos ver. Então, por exemplo, aqui eu tenho bactérias. Por que eu sei que é bactérias? Que são organismos muito pequenos, muito pequenos. Eu estou aqui amplificando isso aqui 1000 vezes para poder enxergar desta forma, né? Então, todo esse aglomerado aqui é de bactérias. Aí eu quero saber qual é a morfologia, né? Eu vou pegar essas células que estão separadas. Então, aqui eu tenho uma célula isolada, outra célula isolada, outra célula isolada. Essa célula, qual é a morfologia dela? Olha aí, morfologia cocos. Ela está desta cor porque eu já apliquei uma bateria de coloração que a gente chama coloração de Gram. E as bactérias que ficam coradas de roxa, né, violeta, como a gente vê aqui, elas são consideradas gram-positivas. Então, eu já sei aqui que são bactérias na forma de cocos e gram-positivas. Vamos ver o arranjo? Então, vou voltar aqui para mostrar os arranjos para vocês. Então, se for de 2 em 2, eu tenho os diplococos, de 4 em 4 as tétrades, de 8 em 8 as sacinas. Em cadeia, eu tenho os streptococos. E como se fosse um cacho de uva, eu tenho o estafilococcus. Então, eu vou olhar também para um grupo, né? Para grupos, para agrupamentos separados, né? Vejam que aquilo é o didático, né? Aqui é o real. Então, ó, o cacho de uva presente aqui, ó, nesses agrupamentos, ó, tá? Grupos que estão sozinhos, olha como parece um cacho de uva, né? Então, a maioria dos arranjos que eu estou vendo aqui condiz com aquela morfologia que ele está dizendo lá, ó, dos estafilococos, né? Eu não tenho em cadeias aqui, eu não tenho em tétrades, né? Então, a maioria dos arranjos, eu ainda tenho aqui um diplococos, ó, 2 cocos juntos, né? Mas isso aqui é porque eles foram separados no momento que eu preparei a lâmina. Como é que eu sei que o arranjo é daquele micro-organismo? O que tiver mais o arranjo que se fizer mais presente, que for mais representativo, corresponde àquele micro-organismo. Então a gente vê que a maioria dos arranjos aqui é no formato de cachos de uva. Então ele está aqui, ó, no gênero Staphylococcus. Então vejam como só de olhar uma lâmina eu já consigo determinar pelo menos a que gênero esse micro-organismo. Então vamos lá ver aqui. Staphylococcus pode ser o epidermides, pode ser o aureus ou pode ser outra espécie. Então agora o biologista iria fazer um outro experimento para determinar qual seria a espécie, porque o gênero ele já sabe por essa simples visualização que ele fez aqui. A outra forma de micro-organismo são os bacilos, como eu falei para vocês, são as duas principais. Então, como são os bacilos? Eles apresentam em forma cilíndrica ou bastão, como a gente pode ver aqui. É lógico que essa imagem aqui ela é a didática, ela é amplificada, que é para você visualizar melhor. Então, eu tenho os bacilos. Eu ainda tenho um grupo de bacilos intermediário entre os cocos e os bacilos, que eu chamo cocos bacilos. Mas são grupos menos diversos, né? Eles se fazem presente, eles existem, mas não são tão preponderantes no meu dia a dia de trabalho como, por exemplo, os cocos e os bacilos. Por isso que a gente conversa mais nessas duas morfologias, tá? Os bacilos também, eles vão se dividir. Lembra que eu falei para vocês lá, por cisparidade, uma célula vai dar origem a 2 células. Então, se essas 2 células ficarem agrupadas, eu vou ter diplobacilos, ó, 2 bacilos agrupados. Se eu tiver uma cadeia de bacilos aqui, ó, eu tenho o chamado
Streptobacilos, né? Essa questão do arranjo, ela é muito mais importante para os cocos do que para os bacilos, tá? Não que não seja, para alguns grupos de micro-organismos, alguns bacilos, para o diagnóstico é importante eu conhecer a forma que eles se agrupam, tá? Mas para um mais determinado grupo apenas. Então, vamos lá. Micro-organismo que nós já ouvimos falar algumas vezes na vida, que são agentes patogênicos e que têm esta forma aqui de bacilos. Então, lá nos cocos, eu dei alguns exemplos para vocês. Então, todos esses que eu falei aqui, eles são agentes patogênicos. Então, o Streptococcus pneumoniae, ele pode causar meningite, pode causar pneumonia. O Staphylococcus epidermidis, eles podem causar infecção em válvula cardíaca. Sarcina ventriculi também. Streptococcus pyogenes pode causar também diversas infecções. Staphylococcus aureus pode causar infecções em diversos sítios, ferida operatória, infecção urinária, infecção na corrente sanguínea. Ele é um micro-organismo que é capaz de se estabelecer e causar infecções em diversos locais. Então, esses eram o exemplo de micro-organismos importantes, agentes patogênicos que causam infecção, que têm a morfologia de cocos. Agora, 3 exemplos aqui de micro-organismos patogênicos que têm a forma de bacilos. Então, nós temos aqui formando bacilos em cadeias, que são os streptobacilos, que eu falei para vocês. Temos o Bacillus anthracis. Esse micro-organismo é extremamente perigoso, inclusive usado como arma biológica, né? Nós já ouvimos em algum momento falar sobre isso. Você coloca esse micro-organismo liofilizado dentro de uma carta ou dentro de uma estrutura que tem algum mecanismo, e quando ela explode, quando ela se rompe, os bacilos estão liberados no ar, a pessoa inala, e esse micro-organismo é altamente patogênico, ele consegue causar infecções importantíssimas, se estabelecer e causar grandes problemas. Por isso, ele é usado muito como arma biológica. Nós temos aqui, ainda dentro dos bacilos, nós temos um bacilo flagelado. Olha, é a primeira estrutura que eu começo a falar para vocês, a demonstrar, depois não vou falar especificamente. Então, cocos não tem essa estrutura, mas os bacilos já começam a apresentar, que são estruturas que a gente chama de flagelos. Isso aqui é um bacilo flagelado. A Salmonella typhi, que é um micro-organismo que causa infecções gastrointestinais, ela é um bacilo flagelado, como a gente pode ver aqui na figura, e ela causa importantes infecções gastrointestinais. Nós temos também o Clostridium botulinum, que é também um bacilo capaz de formar esporos, que é uma estrutura de resistência, que também nós vamos falar quando conversarmos da estrutura desses micro-organismos. Então, esse micro-organismo ele é patogênico, né, um patógeno importante, envolvido que acomete pessoas que os ingerem, causando paralisia muscular, por exemplo, né? Então, vejam que eu também utilizo esse micro-organismo na área da estética, né? Na área da estética eu utilizo. Então, hoje é muito comum, você vai aqui no shopping, você vê uma clínica que aplica lá o Botox. O Botox é uma substância produzida por este micro-organismo chamado Clostridium botulinum, que quando ele causa infecção verdadeira no ser humano, ele causa paralisia, como eu falei para vocês. Então, como eu sei que esta substância causa paralisia, eu utilizo na estética. Lógico que em concentrações ínfimas, concentrações específicas para paralisar músculos pontuais e específicos e não sistemicamente, como ocorre, por exemplo, quando eu tenho uma infecção por esse micro-organismo. Tá certo? Então, vejam aí como o conhecimento é importante. Eu conheço esses micro-organismos de tal forma que eu consigo usar a substância que eles produzem de forma, vamos dizer assim, benéfica, né? Porque também usam essa toxina para fins não estéticos, né? Para fins clínicos, para fins de tratamento. Então, por que eu faço isso? Porque eu tenho conhecimento em relação a este micro-organismo. Então, essa aqui é a segunda forma
e agrupamento desses micro-organismos que são os bacilos. Essa aqui é a imagem real dos bacilos, né? Então, vamos lá. Vamos olhar também, ó. Então, isso aqui são as bactérias verdadeiras, né? Então, para onde é que eu vou olhar? Vou olhar para as bactérias separadas, né? Olha aí como ela não é mais redonda. Eu vou voltar na imagem anterior só para a gente comparar. Olha aí. Aqui eu tenho células arredondadas, que são os cocos, e aqui são gram-positivas. Aqui eu tenho, ó, como se fosse um grãozinho de arroz, né? Ou um confeito de bolo de aniversário, né? Como você queira entender. É só uma referência para você saber como é a morfologia desse micro-organismo. Então, eu tenho aqui um bastãozinho. E vocês veem que a cor aqui é diferente. Não é cor roxa mais, né? É uma cor rosada. Isso é aquela coloração de gram. E quando ele cora desta forma aqui, eu tenho gram negativos. Então, aqui são bacilos gram negativos. Vamos ver o arranjo. O professor, o senhor falou que não é importante, mas que eles se agrupam, né? Eles se agrupam de 2 em 2, eu tenho os diplobacilos. Eles se agrupam em cadeia e eu tenho os streptobacilos, né? Vamos procurar aqui nessa imagem um arranjo para que a gente possa mostrar para vocês. Vamos lá, ó. Eu tenho 2 bacilos juntos aqui, estão vendo? Um bacilo, 2 bacilos. Então, aqui eu teria um arranjo chamado diplobacilos. Vamos procurar outra região, ó. 2 novamente aqui, diplobacilo. 2 aqui, ó. Então, esse aqui são micro-organismos, se eu fosse determinar como microbiologista, eu ia dizer que são bactérias na forma de bacilos, gram-negativos e que se agrupam aos pares, ou seja, diplobacilos, tá? Então, veja, eu tenho o didático, eu tenho do livro e eu tenho o real. Então, eu prefiro mostrar as 2 vertentes aqui para vocês, tá? Não esqueçam que nós estamos conhecendo esses micro-organismos, tá? Essa morfologia é importante para você ter conhecimento e saber o que é uma bactéria. Mas quando você estiver no teu dia a dia de trabalho e que você vê um processo infeccioso acontecendo, saiba que são esses seres aqui, ó. Olha a grande quantidade. Eu tenho aqui apenas um campo microscópico. E olha a quantidade de micro-organismos que eu tenho. São eles que estão lá na garganta do paciente. São esses micro-organismos que estão lá no pulmão, causando uma pneumonia. Então, eu não estou vendo eles, né? Mas, se eu solicitar, como eu falei para vocês, uma análise daquele material, o microbiologista, o biomédico, vai visualizar esses micro-organismos, tá? Então, o que é que eu tenho que trazer para dentro da minha área de enfermagem em relação a isso aqui? Eu tenho que saber que quando eu ver uma determinada sintomatologia, eu vou inferir que esses micro-organismos aqui estão causando processos infecciosos. Então, febre, por exemplo, é uma das repercussões do sistema imunológico envolvida com infecção bacteriana, com infecção fúngica. Quem trabalha na área sabe que tem até termos que a gente utiliza, por exemplo, olha, esse paciente está com bacteremia. Alguém já ouviu esse termo? Alguém que trabalha na área já ouviu ou já estudou esse, já ouviu esse termo, falar bacteremia? Já, senhor. Já. Pois é. Esse termo, ele vem realmente dessa, é uma repercussão clínica advinda de uma infecção por esses micro-organismos. Então, quem já viu um paciente sendo acometido por bacteremia sabe que ele vai estar com a temperatura elevada, febre, ele tem tremores corporais musculares, né? Que é isso que a gente chama, o paciente está tremendo, ele está com uma bacteremia. Então, o que a gente vai conseguir ver no nosso dia de trabalho é a repercussão clínica produzida pela presença desses micro-organismos em determinados locais. Professor, em quais locais que eles vão estar presentes? Em diversos locais que eles causam infecção. Pulmão, corrente sanguínea, sistema nervoso central, trato respiratório superior, pele, ferida operatória, escara de decúbito, tá? A flebite, lá da tua punção venosa que ficou muito tempo, eu posso ter uma infecção bacteriana nesse local aí, tá certo? Então, é nessa perspectiva que eu quero que vocês transportem para dentro da área de vocês, tá?
Eu estou mostrando para vocês terem conhecimento. Como eu falei para vocês, os cocos e os bacilos são as duas principais formas. Mas tem outras formas? Tem. Professor, nessas outras formas tem agentes patogênicos? Também. Né? Então, nós vamos ver aqui. Então, para a gente não ficar moldado e vocês não saírem só com a informação. Ah, o professor ele só tem cocos e bacilos. Não, essas são as duas principais formas. Mas eu tenho outros micro-organismos patogênicos e não patogênicos que possuem outra morfologia. E essas morfologias são, por exemplo, os espirilos. Ó. Os espirilos, eles são bactérias helicoidais. Um exemplo, né, é o Helicobacter pylori, que tem a forma de espirilo. Onde é que ele acomete? Onde é que ele causa infecção? Nós todos provavelmente já fomos acometidos, porque é um micro-organismo altamente disseminado, ou conhecemos alguém que já teve, né? Quando você vai lá no gastro e ele faz uma endoscopia, que ele coleta um fragmento de tecido para enviar para o laboratório, para verificar se tem lá a presença deste micro-organismo chamado Helicobacter pylori, que está envolvido na piora e no agravamento de úlceras do sistema gastrointestinal. Tá? Hoje, alguns especialistas já consideram que esse micro-organismo, apesar de ser patogênico, tá, pessoal? Mas eu já conversei com vocês, eu já falei em determinado momento que mesmo os micro-organismos que vivem na nossa pele, nas nossas mucosas, tem alguns que são potencialmente patogênicos, aqueles oportunistas. Então, no caso do Helicobacter pylori, muitas pessoas já foram tratadas, mas os médicos mais atualizados, atualmente, eles não tratam. Em que caso? Então, você faz uma endoscopia, você vê que a mucosa gástrica não tem nenhuma lesão, não tem nenhuma úlcera, mas assim você coleta um fragmento e envia. Deu positivo para o Helicobacter pylori, normalmente ele não trata. Estou falando de coisas mais atualizadas, tá, pessoal? Ele não trata. A não ser que o paciente esteja com uma úlcera, e aí ele vai tratar, tá? Então, vejam só, entendam, esse micro-organismo ele é patogênico, ele está envolvido na piora de úlceras gástricas, mas ele também, como já está disseminado na maior parte da população, ele também já é considerado um micro-organismo, vamos dizer assim, de microbiota ou micro-organismo oportunista, tá? Então, esta é uma outra forma. Não é cocos e não é mais bacilos, são os espirilos. Tem patógeno aqui? Tem. Exemplo, Helicobacter pylori. Nós temos outras bactérias que têm a forma de espiroquetas. Então, espiroquetas, qual é a forma? É uma espiral, né? Eles são em forma de espiral, uma espiral flexível. Eles são micro-organismos muito delgados, ó, como a gente pode ver aqui. E um dos exemplos aqui é o treponema pálido, micro-organismo que causa uma infecção importante denominada sífilis. Professor, tem outras espiroquetas que são patogênicas? Tem, né? Tem outros, só estou exemplificando aqui uma para vocês, uma mais comum, que é o treponema pálido, que é uma bactéria que tem a forma espiral. Ele é delgado, eu só consigo fazer a visualização dele quando eu impregno com prata, que é um metal, tá? Então, esse micro-organismo é uma bactéria que tem a forma de espiroqueta e que é um agente patogênico. Muitos de nós já ouvimos falar sobre ele. Essa infecção, ela é uma infecção que ela pode cronificar, né? Uma infecção sexualmente transmissível, né? Que pode ser transmitida de forma por via sexual ou pode ser transmitida de forma vertical, de mãe para filho. Uma mãe que tenha a sífilis, ela tem probabilidade de passar para o filho, tá? Probabilidade. Hoje nós já temos condições de fazer um acompanhamento de pré-natal seguro para esta mãe, para esta criança, evitando com que ela nasça infectada com este micro-organismo, tá? Então, só para mostrar que eu tenho também outros micro-organismos que têm outras morfologias que também são agentes patogênicos. E a outra morfologia é os espirilos, né? O espirilo eu já falei para vocês,
Aqui eu tenho o Helicobacter pylori. Nós temos o terceiro, que é os vibriões, né? O vibrião é um exemplo de agente patogênico, é o Vibrio cholerae, né? Um micro-organismo que também causa uma importantíssima infecção gastrointestinal, com diarreias severas, com perda significativa de eletrólise e várias repercussões sistêmicas. Tá? Então, vejam que aqui para as bactérias, vocês estão percebendo que é um micro-organismo um pouco mais complexo, né? Ele tem várias morfologias, ele tem vários grupos, eles têm várias características, como, por exemplo, a sua forma, a presença ou não de flagelos, tá? Então, entendam que a bactéria é um pouco mais diversa, mais complexa do que os vírus. Conhecedores dessa questão morfológica, né? Como esses micro-organismos são morfologicamente, nós vamos agora começar a conversar sobre as suas estruturas. As estruturas que eu vou falar para vocês aqui, elas são peculiares a todas as bactérias. Não interessa se ela é coco, se ela é bacilo, se ela é vibrião, se ela é espiroqueta, elas vão possuir essas estruturas. Professor, todas as bactérias possuem todas as estruturas que o senhor vai falar? Não. Algumas não possuem algumas estruturas, mas a maioria delas sim. Então, por exemplo, o flagelo que a gente está vendo aqui, ó, nós vimos que é os bacilos que possuem essa estrutura. Os cocos não possuem. Mas como eu estou falando de forma genérica de estruturas bacterianas, eu vou usar este bacilo aqui para exemplificar as estruturas que são peculiares das células bacterianas, tá? Então, entendam que umas vão ter todas, outras vão ter apenas algumas dessas estruturas, tá certo? Então, de forma que superficial, vamos olhar. Nós temos aqui, qual morfologia? Um bacilo, ó, uma célula bacilar, e aí nós vamos começar a conversar sobre essas estruturas. Então, veja que essa parte externa aqui desta célula é o que a gente chama de cápsula. Se eu perguntar para vocês, todas as bactérias têm cápsulas? Não. Algumas têm, outras não têm. Mas nós estamos falando genericamente das estruturas bacterianas, tá? Parede, então, cápsula, algumas têm, outras não têm, mas nós vamos falar dessa estrutura. Parede celular, todas as bactérias têm parede celular, independente da forma, independente do que grupo. Mas, professor, todas as paredes vão ser iguais? Não. As paredes vão ter pequenas diferenças. Então, quais são essas pequenas diferenças? A parede das gram-positivas, daquela roxa que nós vimos, ela é espessa. Da gram-negativa, elas vão ser delgadas. Dos bacilos ácido álcool resistente, vai ter uma constituição um pouco diferente, tá? Mas isso são minúcias. A funcionalidade permanecerá a mesma, né? Que, por exemplo, da parede celular é proteção deste micro-organismo, né? Contra diversos fatores, inclusive contra a osmose. Então, parede celular todas têm. Membrana plasmática, que esse verdinho aqui, todas vão ter. Então, essas três estruturas, cápsula, parede e membrana plasmática, é o que a gente chama de envoltório celular. Vamos comparar com os vírus? Qual era o envoltório celular que os vírus tinham? Apenas um, que era o capsídeo, aquele envoltório proteico que contém o material genético. Então, por aqui a gente já tira que esse micro-organismo, bactéria, ele é muito mais complexo do que os vírus. Nós já estamos vendo aqui as suas estruturas, que são diferentes, né? São mais diversas do que a dele. Então, as bactérias aqui têm 3 envoltórios celulares. As bactérias vão ter um citoplasma, né? Então, essas estruturas, esses revestimentos, eles encerram aqui o citoplasma. E aqui dentro do citoplasma eu vou ter algumas organelas, eu vou ter o material genético, tá? Então, é aqui dentro que vai acontecer a bioquímica para a manutenção da vida desta célula bacteriana, aqui dentro deste citoplasma. Lembra quando eu falei que vírus também infecta células bacterianas? Então, o vírus que infectasse essa bactéria aqui jogaria o seu material genético para dentro do citoplasma
e o arcabouço bioquímico da célula bacteriana é que vai fazer novas cópias virais. Isso nós conversamos lá nos vírus. Então, é aqui dentro desse citoplasma que vai acontecer essa replicação viral. Mas no caso aqui, nós não estamos falando de vírus, estamos falando de bactérias. No caso das bactérias, é aqui todos que vai ocorrer as reações bioquímicas, metabólicas dessa célula. Dentro do citoplasma, nós temos ribossomos. Ribossomos são organelas envolvidas na transcrição, na verdade, na leitura, na formação de proteínas. Então, o RNA mensageiro, ele vai ser lido pelos ribossomos e vai ser formado as proteínas. Então, você vê que ela já tem aqui organelas, já tem outras estruturas diferentes dos vírus. As bactérias, elas têm também plasmídios, que são fragmentos de material genético extracromossômico. Ó. Olha como a bactéria tem um cromossomo já. Todo este enovelado que a gente está vendo aqui é um cromossomo bacteriano. Tá? A bactéria, vocês veem que ela não tem núcleo, né? O material genético dela, ó, o cromossomo, ele está disperso aqui no citoplasma, tá vendo? Ele não tem núcleo, né? Para envolver este material genético. E algumas bactérias têm um pedaço de DNA, né? Um DNA circular que a gente chama de plasmídio, disperso aqui no seu citoplasma, tá? Então, se nós formos comparar com os vírus, nós podíamos fazer a determinada comparação. Envoltório, vírus tem o capsídio e bactéria tem 3 envoltórios, cápsula, parede e membrana. Material genético que o vírus tem. O vírus tem fragmentos de DNA ou RNA. As bactérias não, elas não têm mais fragmentos, ela tem um cromossomo inteiro, ó, cromossomo grande, enovelado, e ainda tem alguns fragmentos de DNA extracromossômico que a gente chama de plasmídio. Então, por aí, a gente já tira que esse micro-organismo é muito mais complexo. Nós temos ainda, externamente, novamente, repito para vocês, nem todas as bactérias possuem isso, mas tem algumas que possuem, é a pile, né? Que são literalmente esses pelos, ó, aqui na superfície da célula bacteriana. Para que serve isso? Nós vamos ver quando conversarmos sobre essa estrutura, que ela serve para adesão celular. Né? Então, ela adere no epitélio do sítio onde ela está causando a infecção. Vou dar um exemplo para ficar melhor entendido por vocês. Então, por exemplo, lá na questão da diarreia que eu falei para vocês, nós sabemos que diarreia a gente tem perda intensa de líquido, várias evacuações por um longo período, e isso mecanicamente, esse líquido sendo externalizado através das fezes, ele vai levar os micro-organismos juntos. Inclusive, levaria o agente patogênico se ele não tivesse essa estrutura para se aderir. Então, ele adere lá na parede do gastrointestinal, e mesmo que o líquido faça uma pressão mecânica para jogar ele para fora, ele não vai retirar. Lógico, gente, nada na vida é 100%, tá? Alguns patógenos vão ser eliminados, ou a grande maioria deles vai, mas os que tiverem aderido ali na superfície do epitélio, e ele faz a adesão através dessa estrutura chamada pile, vão ficar aderidos lá. E daqui a pouco eles se reproduzem, começam a aderir, e aí persistem naquele sítio, naquele local, causando o processo infeccioso. Então, você já consegue perceber por aqui que uma única estrutura já é importante para a sobrevivência do micro-organismo e, consequentemente, para a sua patogênese. Então, quem possui pile, estrutura de adesão, está mais capacitado a sobreviver em situações como essa que eu exemplifiquei para vocês? Sim. Tá? Então, essas estruturas aí não estão à toa, elas têm uma funcionalidade muito bem definida, permitindo a sobrevivência e o estabelecimento desse micro-organismo. Uma outra estrutura é o flagelo, que, como eu falei para vocês, nem todos têm. Os cocos normalmente não têm essa estrutura. São mais os bacilos que possuem essa estrutura flagelar. Para que serve essa estrutura flagelar? Serve para movimentação.
para movimentar a célula bacteriana. Então, movimentar, por que é importante se movimentar? É importante porque se eu sou deixado em um determinado ponto e naquele ponto onde eu estou vivendo acaba o nutriente, eu morreria. Mas se eu tenho como me movimentar, quando acabar o nutriente neste ponto, eu posso migrar para um outro ponto em busca de nutrientes, né? Que em biologia a gente chama de forragear outros ambientes. Procurar outros ambientes que possam sobreviver, tá? Isso de forma genérica. Na forma da patogênese, qual a importância disso? Importância, vamos trazer um pouco para dentro da nossa área. Então, por exemplo, por que as mulheres estão mais propensas a ter infecções urinárias? Porque as mulheres têm a uretra curta. E se esse micro-organismo flagelado for deixado na porção distal da uretra, ele tem capacidade de migrar por esta uretra que é curta e chegar na bexiga urinária, causando um processo infeccioso. Estão entendendo a importância disso? Então, esta estrutura, ela capacita o micro-organismo a sair de um local e a migrar para outra região. É lógico que ela não vai migrar espaços muito distantes, mas, por exemplo, nessa questão da infecção urinária que eu falei para vocês, principalmente as mulheres são acometidas por diversos fatores. Dentre eles é um fator intrínseco ao micro-organismo, possuir flagelo. Um dos principais agentes causadores de infecção urinária é a Escherichia coli, um micro-organismo que vive nas fezes humanas. Então, ela causa muita infecção urinária em idosos, em crianças, em mulheres em idade fértil, né? Então, as fezes, de alguma forma, é veiculada para a região vaginal e ali na porção distal da uretra, eu não tenho como limpar dentro da uretra, né? Esse micro-organismo fica lá e daqui a alguns dias ele vai migrar para a bexiga urinária. Lógico que eu estou falando de infecção comunitária. Na infecção hospitalar, como é que acontece isso? Você, como profissional enfermeiro, vai fazer, por exemplo, procedimentos invasivos, né? Então, o paciente está acamado, com fralda, faz cocô na fralda, as fezes têm contato com a região genital. Apesar da equipe de enfermagem ter todo um cuidado na manipulação, na limpeza, na higienização, mas, por exemplo, dentro da uretra eu não tenho como limpar. Se esse micro-organismo já estiver dentro da uretra, ele pode chegar na bexiga urinária e causar uma infecção urinária. Ou, pior ainda, ele pode ser veiculado através de um procedimento invasivo, como uma sondagem de alívio, como uma sonda vesical de demora. Eu posso veicular esse micro-organismo da porção distal da uretra para a bexiga urinária. É bem verdade que nós, profissionais da enfermagem, tomamos todos os cuidados, não é isso? Nós fazemos a higienização antes de fazer a sondagem, nós utilizamos materiais estéreis, mas isso minimiza, mas não elimina a possibilidade do paciente acamado ter uma infecção urinária por estar com uma sonda vesical. Tá certo? Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Na próxima aula, nós começamos a falar especificamente de cada estrutura dessa, de cada estrutura bacteriana, para expandir um pouquinho mais. Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor. Então tá certo. A gente mantém a nossa comunicação, tá? Para terça-feira a gente vê como é que vai se processar. Não esqueça que nós estamos vivendo um dia de cada vez, né? Os números de Covid-19 voltaram a aumentar novamente, mas a gente já está bem adiantado, bem encaminhado aqui. Vamos continuar. E a gente se comunica, ok? Ok, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, Oi, pode perguntar? e a atividade que o senhor ia passar? A gente vai conversar. Se não for, a gente está essa semana. Até que dia que a gente está online aqui, dessa turma? Até dia 10. Até o dia 10, tá? Não se preocupe que se não der para a gente fazer o presencial, a gente vai enviar. Então, por exemplo, a gente tem os nossos encontros na terça. É terça-feira? É, né? Terça é prática e quinta é a teórica. Pois é.
Nesses dias de prática, na terça-feira, a gente sempre vai entrar em comunicação para vocês. Se não der para ser presencial, a gente vai enviar atividades, mas eu me comunico com vocês. Tá bom? Tá bom, professor. Então tá. Boa noite a todos. Boa noite.